Mais uma noite, todas são a última. Deixa-me estar com os meus e com a minha música. Mataram mais um poeta. Eu vim de Braga, deixa a porta aberta. Tu tira bilhete se quer escutar essa meta. Sejam então bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Porta Aberta. Para quem não sabe, isto é uma cena que eu quero fazer mesmo há bué de tempo. É um projeto que já tinha em mente fazer posso dizer, há mais de 2 anos. Só que pronto, como todos nós sabemos, a gente pensa em fazer muita coisa e acabamos por não fazer absolutamente nada, o que é perfeitamente normal. Agora que surgiram algumas das condições, pois o plano disto é também conseguir-vos dar a melhor qualidade possível, mas com a qualidade que nós temos neste momento, eu espero que seja suficiente e que vocês gostem. E que o mais importante no meio disto tudo é poder partilhar com vocês informação que eu gosto, informação que todos nós nos identifiquemos, e tudo o resto será só acréscimo. A sessão de hoje é única e simplesmente para respondermos a algumas perguntas. Como vocês puderam ver no Instagram, eu coloquei uma caixa de perguntas. Não foram muitas as perguntas, mas isso também não importa. Importa só única e simplesmente quem respondeu vai ter a sua resposta. E basicamente é isso. A primeira pergunta que me fizeram lá foi se o podcast ia ser a solo. A pessoa que me fez esta pergunta também já tinha um pouco do conhecimento do projeto. Sim, o podcast vai ser a solo no sentido em que o host vou ser eu. Também era para ser mais um host que ia ser, neste caso, o meu amigo de infância, Gonçalo Abrantes. Antes de mais, um grande abraço aí para o meu Gonçalo Abrantes, que é mais conhecido como o Putsmic. E dado que as circunstâncias são diferentes, as circunstâncias são que a oportunidade quando surgiu de fazermos o podcast seria fazermos Lua 2, mas surgiu uma oportunidade para eu sair do país. Entretanto aproveitei essa mesma oportunidade e acabei por sair do país, o que faz com que o projeto tenha que seguir comigo a solo neste momento, o que não invalida o facto de mais tarde o Gonçalo poder se juntar a nós. Por isso sim, a resposta é que o host vou ser eu, vou ser sozinho neste momento e será suficiente para vocês, porque eu sinto que será suficiente para mim. E basicamente é isso. Outra pergunta que me fizeram foi quais é que eram os maiores desafios de viver no estrangeiro. E posso já começar por dizer que o maior desafio por viver no estrangeiro, no meu caso, trata-se de ter emigrado sozinho. Tive que vir para cá sem a família para poder construir uma base, uma estrutura, para que quando a família cá viesse, essa mesma base ser suficiente para todos. Isso é que é o mais importante. Não só eu, como milhares de jovens acabaram por emigrar do país, não pelos melhores motivos. No meu caso não foi pelos melhores motivos, mas sem fugir muito à conversa, o maior desafio que eu tive foi ter que estar longe da família. Contudo, claro, vou a Portugal algumas vezes. Sinto que não tanto como eu gostava que fosse, mas honestamente depois de cá estar há 1 ano já, posso dizer que sinto-me em casa, sinto-me muito bem no sítio onde estou. Para quem não sabe, eu estou na Suíça, emigrei para a Suíça. Estou num sítio onde me agrada muito, muito mesmo, a qualidade de vida é muito boa. Como vocês devem calcular, os salários não têm absolutamente nada a ver, contudo o custo de vida também não tem absolutamente nada a ver, mas a qualidade de vida também é fantástica, não só para mim, mas como também sei para a minha família. Vou poder providenciar com uma estrutura que em Portugal nunca poderia providenciar, nem que tivesse mais estudos, nem que tivesse mais experiência, porque como vocês sabem, Portugal hoje em dia não se trata de se tens mais estudos, se tens mais experiência, mas sim que a oportunidade acaba por ser muito, muito pequena, até mesmo para quem é licenciado ou tem mestrado, etc. Por isso acaba por ser muito, muito relativo.
Sem fugir muito outra vez ao tema da conversa, mas eu acho que, como vocês sabem, o objetivo de um podcast é desenvolvermos também um pouco a conversa, seja o tema ele qual for. E o segundo maior desafio foi adaptar a minha cultura ao país, porque este país tem uma cultura completamente diferente da nossa. As pessoas são muito mais no sítio onde estou, e estou única e simplesmente a falar da minha experiência. Não vou poder falar da experiência em concreto, vou falar da minha experiência, não posso falar pela experiência de toda a gente que emigrou para cá, mas as pessoas aqui onde eu estou são muito mais calorosas. Eu vou dar um exemplo. Eu há pouco tempo estive em Portugal de férias, e uma coisa que eu reparei que já não senti há muito tempo, que até me fez sentir mal no meu próprio país, imaginem lá, foi que eu abordava as pessoas na rua. Aliás, eu não abordava ninguém, mas eu era capaz de passar por pessoas na rua e dizia bom dia, mesmo sem conhecer a pessoa. E as pessoas acabam por olhar para ti com uma cara, ou por sentir-se incomodadas por o facto de tu passares por elas e dizeres um bom dia, que é uma cena bué simples. Aqui na Suíça, ou no sítio onde eu estou, que é uma cena tão frequente, as pessoas são tão calorosas, a cultura deles é tão, sei lá, as pessoas são bem próximas umas das outras, mesmo quem não se conhece. Tu és capaz de passar por toda a gente e dizes tipo salut, bonjour, e as pessoas dizem salut, bonjour, ça va, e tipo, é que pronto, que é o então, está tudo bem, mesmo sem te conhecerem lado nenhum, sem desconfiarem se tu as vais, sei lá, se vais vender alguma coisa, se as vais roubar ou alguma coisa do género, única e simplesmente pela boa disposição. Isso em Portugal fez-me muita confusão, porque já estou tão habituado a essa recepção das pessoas que chegar a um ponto desses e falar com as pessoas dessa maneira fez-me sentir bué mal. Tipo, no meu país, estás a ver? No país onde eu nasci e no país onde eu cresci. Isso foi um choque cultural imenso. Foi um choque cultural muito grande que eu não estava à espera de ter numa normalidade dessas. Mas pronto, isso foi uma das coisas. Uma outra coisa que reparei foi, mas isto também pode ter a ver com o círculo de pessoas com quem eu me rodeio em Portugal e também com comparação às pessoas na Suíça, foi que as pessoas focam-se bué nas cenas negativas, e o cerne da conversa vai sempre dar ao facto de as pessoas não terem tanta oportunidade financeira. Vou dar um exemplo muito básico. Ou porque as pessoas, por exemplo, num tema específico que eu estava a ter numa conversa com um amigo, que era por acaso o facto das crianças hoje em dia, no sítio onde eu vivo em Portugal, que é Braga, terem muita dificuldade em encontrar creches. Toda a gente sabe que a parte das creches, a dificuldade das pessoas arranjarem creches para as crianças em Portugal é um problema que já vem há muito tempo. Mas a pessoa em questão com quem eu estava a falar deu-me a entender, um pouco pela sua experiência, o que eu não posso julgar nem nunca vou poder julgar, porque a pessoa estava a falar pela sua experiência, não é? Que estava a ter e que continua a ter, é que os imigrantes vieram roubar os lugares, ou os filhos dos imigrantes vieram roubar os lugares aos filhos dos portugueses. Isto é um tema que é bastante sensível, como nós sabemos, e toda a gente toca neste assunto, que os imigrantes isto, os imigrantes aquilo. É óbvio que Portugal está com um problema de imigração, mas esse problema de imigração já lá vamos chegar. Mas o problema maior no meio disto tudo foi que o problema das creches em Portugal já é presente há vários e vários anos. Não é uma coisa que é de agora. Sempre foi sabido que Portugal não tinha creches suficientes para as crianças. As pessoas têm que ir trabalhar, têm que deixar as crianças na creche, seja uma creche privada, seja como for, e as creches não eram suficientes. Eu vou falar no caso da minha cidade. Em Braga, antes de existir este boom da imigração, já existia este problema das creches. Tanto é que o presidente da Câmara atual e mesmo o presidente da Câmara anterior já falava na resolução deste problema, principalmente para profissionais de saúde que iam trabalhar e não tinham onde deixar as crianças, porque as creches estavam super lotadas e continuam super lotadas. Onde isto funciona, pronto,
para quem não sabe ou para quem não tem filhos, normalmente as crianças são postas nas creches que são determinadas pela sua região de freguesias. E sendo que o número de creches por freguesia, pronto, vai variar sempre, porque vai ser determinado a infraestrutura que cada freguesia tem. Vai haver freguesias, como nós sabemos, que se calhar não têm um poder financeiro tão bom ou uma estrutura tão boa, não vão ter tantas creches. Ou seja, não vai haver espaço para tantas crianças nessas mesmas creches. E agora o problema tornou-se ainda maior, porque o boom da imigração, sendo que o Braga é das cidades em Portugal onde a imigração veio fazer com que a população quase dobrasse, ou se não até dobrasse, fez com que então as creches ainda ficassem mais sobrelotadas. E isto vai de encontro à ideia dos portugueses, na generalidade, como é óbvio, não são todos, porque há pessoas que também têm noção deste problema, que os imigrantes é que vieram roubar o lugar às crianças. E isso não é verdade. A verdade aqui é que o problema sempre foi a falta de estrutura ou a falta de creche nesses mesmos sítios. É um problema que já é recorrente há vários anos, não é de agora. Mas sem deixar de parte que, claro, que existe um problema com a imigração em Portugal, mas esse problema já lá vamos chegar. Mas pronto, como eu estava a falar no início da conversa, a mentalidade das pessoas é bué negativa. E eu acho que isso reflete-se bastante também naquilo que as pessoas falam nas televisões, nomeadamente os canais de notícias. Também já é sabido há muito tempo que as notícias vivem de tipo... do nome das notícias ser negativo. Vou dar o exemplo do Correio da Manhã. O Correio da Manhã deve ser dos canais em Portugal de notícias que mais cresceu nos últimos anos, e se formos a ver é o canal que mais desgraças e mais notícias negativas vai expondo à medida que vai crescendo. Eu conheço pessoas que tu entras na casa delas e tipo de manhã à noite o único canal que está presente é o Correio da Manhã. E vocês no Correio da Manhã a única coisa que vocês vão ver vai ser desgraça. Vai ser tipo headlines do tipo... vai ser headlines tipo cenas mesmo que não passa na cabeça de ninguém. Saiu à rua e matou não sei quantos à facada. Claro que toda a gente já sabe que isso é o que vem das notícias, não é? Isso é que vai prender as pessoas às notícias, mas... ultimamente acho que devido ao país estar no estado em que está, as pessoas ainda se prendem mais a essa negatividade. Isso vai fazer com que as pessoas no seu próprio dia a dia tornem-se negativas. Não tenham... vou dar um exemplo, dás uma ideia, dás uma sugestão, as pessoas vão ser completamente negativas. As pessoas não vão falar de algo que será próspero, não vão falar de algo que seja ambicioso. Isto, claro, sempre falando na generalidade. Eu não vou poder falar por toda a gente, não é? Porque isto é única e simplesmente mediante a experiência com as pessoas que estão incluídas no meu círculo, não é? Mas eu, quando venho, o sítio onde estou neste momento, na Suíça, eu reparo que as pessoas não têm este tipo de conversas. As conversas são mais prósperas, são mais positivas, as pessoas são mais... sei lá, é mais caloroso, porque não sei se é por não existir tanto este problema sistemático à volta do dinheiro, das pessoas não terem um poder financeiro ou uma oportunidade financeira para alcançar certas e determinadas metas que elas próprias têm para consigo mesmas, ou se é mesmo da mentalidade das pessoas, porque isto, parecendo que não, vai fazer mesmo com que as pessoas se delimitem única e simplesmente por esta negatividade. E tu, se te rodeares com esse tipo de pessoas, tu vais te tornar uma pessoa negativa por consequência, quer tu queiras ou não, porque nós somos o fruto das pessoas com quem nós mais lidamos. Até existe aquele ditado que as pessoas dizem muito, que é: se tu lidares com 5 burros, se tu lidares com 4 burros, tu vais ser o quinto. E eu acho que a nossa mentalidade reflete-se muito também à volta das pessoas com quem nós andamos. Isso sem dúvida, porque eu, desde o momento que saí de Portugal até agora, a minha mentalidade mudou bastante, e tenho a certeza absoluta que uma das coisas que mais teve impacto nisso foi claramente as pessoas com quem eu ando, o conteúdo que eu consumo na internet, com o telemóvel, Instagrams, TikToks, whatever. Isto tudo vai ter uma grande incidência na maneira como nós pensamos. As pessoas continuam a achar que não, mas quem diz isso
na minha ótica, são pessoas que não têm realmente noção. São pessoas que já estão tão captadas por essa rotina ou já estão tão dentro dessa bolha que acabam por perder a noção de muitas das vezes daquilo que está para fora dessa bolha. Mas eu acho que todos temos essa pequena noção, não é? Essa pequena noção de que se sairmos da nossa zona de conforto vamos conhecer coisas diferentes e essas coisas diferentes vão nos dar uma maneira diferente de pensar por consequência. Isto é quase como matemática, 1 mais 1 ser igual a 2, não é? Enfim, voltando a essa questão, acho que dos maiores desafios que tive ao mudar de país também foi mudar de mentalidade, algo que foi muito difícil no início para mim, não só na questão de ser positivo ou negativo, mas também de ser autossuficiente no sentido em que quando mudas de país vais ter que procurar as soluções numa língua nova, com pessoas novas, num sistema novo, com leis novas e etc, e com uma cultura nova, e isto vai te moldar também como pessoa sem dúvida alguma. Pronto, foram esses sem dúvida alguma os meus maiores desafios. Contudo, teve também muita coisa boa, porque essas adversidades fazem-te crescer como pessoa. Só não te fazem crescer como pessoa se tu próprio te delimitares por isso, não é? Também me fizeram rever um estilo de vida diferente, criar novos hábitos. Um deles foi, por exemplo, voltar a ler com bastante frequência, voltar a estudar certas áreas que eu tenho interesse, aprofundar-me nelas. E isso fez-me crescer bastante como pessoa e mudar bastante a minha mentalidade, o que foi extremamente bom, porque hoje em dia olho para trás e vejo que tinha várias coisas na minha mentalidade que me andavam a limitar, infelizmente. A próxima pergunta que alguém me fez, isto foi no questionário que pusemos no Instagram, outra pergunta que alguém me fez foi em relação à música. Em relação à música é o seguinte, a música que me fizeram foi continuas a fazer música ou paraste de fazer música? Não, eu não parei de fazer música, contudo o ritmo de fazer música é completamente diferente hoje em dia. Como todos nós sabemos, normalmente quando somos mais jovens temos menos responsabilidades, temos mais tempo a alocar a este tipo de atividades, não é? A música para mim sempre foi uma paixão e sempre será uma paixão. E sempre fiz a música, ou não vou dizer sempre, porque no início lá está, nós começamos, fazemos certas determinadas atividades por outros motivos, mas eu já faço música há mais de 10 anos e vou continuar a fazer música porque é algo que eu tenho mesmo paixão a fazer, é algo que me faz encontrar-me dentro de mim próprio, explorar novos horizontes na minha própria cabeça, falar de coisas que não falo normalmente ou numa linha que costumo falar, porque vai de encontro também à experiência e ao estilo de vida, não é, que vivemos, e dependendo do tema e do conteúdo que vamos falar nessa própria música. Mas também vou dizer, entre aspas, caiu uma ficha de que ser artista em Portugal é uma realidade que hoje em dia acaba por ser muito mais difícil. Não vou dizer muito mais difícil porque tens as redes sociais, temos vários canais de comunicação, sendo um deles as redes sociais, que podem fazer com que tu também potencies e que te dê mais essa oportunidade. Mas eu quero dizer mais difícil no sentido em que para poderes viver de música em Portugal hoje em dia, eu acho que é muito mais difícil do que há uns anos atrás, única e simplesmente porque tens muita mais competitividade, não é? Tens muita mais competição, existem muito mais artistas, e não só isso, até porque a música em Portugal, a indústria da música em Portugal, infelizmente sempre foi muito centralizada. O que é que eu quero dizer com isto de ser centralizado? Vou dar um exemplo. Não é que isto se aplica a toda a gente ou em todos os casos, ninguém aqui está a dizer que é impossível, porque até acho que é mais possível hoje em dia, mas o facto de tu, por exemplo, fazeres música, seres um artista de música e não seres de Lisboa ou não frequentares Lisboa com frequência, vai fazer com que esse teu percurso seja muito mais difícil. O que é que eu quero dizer com isto? É em Lisboa que estão os maiores órgãos
ligados à indústria da música, as maiores editoras, as maiores personalidades ligadas à indústria da música, ou seja, as pessoas que mais rápido ou que melhor te podem levar a teres a música como tua vida. É isto que eu quero dizer. E se tu não frequentares Lisboa com frequência, ou se não estiveres dentro de Lisboa nesta cultura musical, ou dentro desta cultura musical, o que é que eu quero dizer com isto? Se não conheces alguém dentro da indústria, se não tiveres qualquer tipo de ligação com alguém dentro da indústria, vai se tornar muito mais difícil para ti. Se bem que tu tens a internet hoje em dia, com o Instagram, com o TikTok, consegues fazer vários vídeos, consegues até fazer várias estratégias de marketing, por assim dizer, para chegares mais longe. Vais obter visualizações, vais obter até concertos e tudo mais, mas fazeres com que a música seja a tua vida em Portugal é mais difícil se tu não tiveres essa ligação. Existem artistas de música, nomeadamente no rap, que conseguiram fazê-lo mesmo não sendo de Lisboa, mas as pessoas, quer acreditem, quer não, acabaram por criar essas mesmas ligações com pessoas de Lisboa que fizeram com que esse percurso fosse mais fácil. Eu sei que vai haver muita gente que não vai concordar com aquilo que eu estou a dizer e está tudo bem com isso. É para isso mesmo que eu fiz o podcast, é para vocês também poderem interagir comigo e podermos discutir certas e determinadas ideias. Eu estou sempre pronto a mudar essa minha ideia com base naquilo que as pessoas me vão dizer e naquilo que as pessoas vão apresentar mediante a sua experiência, mas isto é mediante a experiência que eu tenho, sendo que também sempre tentei ser uma pessoa presente na parte digital, na parte das redes sociais, com os vídeos e etc. E quem me conhece de perto sabe disso, sendo que, prontos, claro, se calhar não com tanta consistência como eu gostaria, mas a realidade é que muitas das vezes nem sendo bastante consistente, tu vais conseguir ter essa oportunidade com a mesma facilidade que alguém que já está lá centralizado. Isto é uma realidade. E eu conheço várias pessoas que de consistente posso dizer que é o seu nome do meio e que infelizmente nem assim conseguiram obter a visibilidade que queriam ou até viver da música um pouco que seja, mesmo tendo essa consistência e presença no mundo digital ligados à música em Portugal. Porque é sempre preciso essa ligação. Se tu não tiveres essa ligação vai ser extremamente difícil. O que é que eu quero dizer com isto? Eu continuo a fazer música e vou continuar a fazê-lo, mas sempre com uma ótica real de que eu estou a fazer música com base naquilo que eu gosto, até muitas das vezes como meio de um desabafo, para falar de certas e determinadas coisas num registro que não estou habituado a fazer, como estou a fazer este podcast, por exemplo. E acho que isso também é bastante importante, fazer ver às pessoas, nomeadamente aos jovens que querem fazer música, que querem viver da música, que não é impossível, claro que não, única e simplesmente vai ser preciso darem o dobro ou o triplo daquilo que era preciso fazerem antigamente. Acho que sim, se pensas em fazer música e viver da música, nunca deves desistir e que deves fazer sempre aquilo que o teu coração e a tua cabeça te dizem para fazer, lembrando sempre que deves fazer música para ti próprio, para te sentires expressado, para expressares a tua própria arte para ti próprio, e o resto por consequência acabará por vir, porque eu vejo também muitos jovens, muitos rapazes ou raparigas jovens a fazer música que muitas das vezes não o estão a fazer por eles próprios, mas estão a fazê-los com o objetivo de ter fama, e às vezes até retratam uma personalidade que não são aquilo que eles são na realidade, para obter um pouco mais de visualização. E o que é normal, porque eu também já passei por essa fase e é perfeitamente normal, mas muitas das vezes isto vai atrair atenção indesejada e quando tu te apercebes disso é tarde demais. Contudo, acho que é extremamente importante nós falarmos sobre isto e expormos as coisas na melhor maneira e da maneira mais sincera possível. A música vai ser sempre um pilar daquilo que eu sou e vai estar sempre presente naquilo que eu sou. Isso é uma coisa que é mais do que certa, e quem me conhece, e eu nem preciso estar a dizer isso, mas quem me conhece sabe perfeitamente disso. E
eu decidi também entrar um pouco neste registro porque gosto bastante de ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer, gosto bastante de discursar com outras pessoas, gosto de conhecer outras mentalidades, outras ideias, e o objetivo deste podcast também será trazer outras pessoas noutros registros, com outros tipos de experiência de vida, para poder ouvir e conhecer um pouco também perspectivas diferentes, experiências diferentes e, além do mais, conhecer pessoas diferentes. Todas as pessoas que traremos para vocês aqui no podcast serão pessoas para falarmos que eu próprio pessoalmente terei interesse, para poder conhecer um pouco delas, um pouco da arte delas, da área delas, e também para saber nem é saber, é para poder conhecer um pouco uma mentalidade diferente e obter perspectivas diferentes. Isso é algo que eu ultimamente, nesta fase da minha vida, valorizo bastante, porque deixei de ser uma pessoa, por assim dizer, com ideias fixas, porque certas e determinadas alturas da minha vida reparei que a discutir com pessoas certas e determinadas ideias eu estava disposto a morrer mesmo, a morrer por aquela ideia, e hoje em dia não tenho mais essa mentalidade. Estou sempre disposto a mudar essa ideia com base nos argumentos que as pessoas me têm a dar, como é óbvio, não é mudar de ideias única e simplesmente porque, enfim, é com base sempre na perspectiva daquilo, ou daquilo não, na perspectiva de algo que a pessoa me possa dizer com base na sua experiência ou na sua própria perspectiva. E tenho muito prazer em fazê-lo com vocês, tenho muito prazer em apresentar este podcast, porque é mesmo um projeto que tenho mesmo muito interesse. Quero também poder dar-vos a mostrar a vocês pessoas diferentes que vão estar inseridas aqui também na Suíça, onde eu estou, principalmente portugueses e até jovens, empreendedores, pessoas com backgrounds diferentes do meu, com experiências completamente diferentes da minha, para poder crescer, para podermos ter perspectivas diferentes, como tinha dito há bocado. Contudo, estarei sempre aberto a sugestões da vossa parte, estarei sempre aberto a perspectivas da vossa parte também. É sempre bom eu poder discutir estas coisas com vocês. Claro que é óbvio que o podcast será sempre feito de mim para mim, e quem não gostar do conteúdo estará sempre livre de procurar outro tipo de conteúdo noutro registro ou no registro que preferir. Mas aquilo que eu quero mesmo trazer para mim próprio e para vocês é uma panóplia de pessoas diferentes, com perspectivas e experiências diferentes, para podermos também explorar outros campos, outras maneiras de pensar e, como eu tinha dito há bocado, outras perspectivas. Vamos fazendo este questionário, esta coisa de deixar perguntas para vocês estes questionários para vocês poderem deixar perguntas para novos segmentos do podcast quando não tivermos convidados. Se Deus quiser, no próximo episódio já teremos um convidado. Se assim não o tivermos, também não será um problema. Vou deixar-vos os mesmos questionários para vocês fazerem as perguntas que vocês acharem oportunas e para podermos falar um pouco sobre isso. E quero agradecer a todos vocês que estão presentes no primeiro podcast, no primeiro episódio aqui do Conversas de Porta Aberta. E é mesmo isso, família. Quero-vos agradecer do fundo do meu coração por terem despendido do vosso tempo para podermos conhecermos um pouco melhor, falarmos um pouco mais e conhecermos perspectivas diferentes, como já tinha dito há bocado, ok? Um abraço a todos vocês, vosso boy, Tony the Dice. And you already know who it is, baby. Mais uma noite, todas são a última. Deixa-me estar com os meus e com a minha música. Mataram mais um poeta. Eu vim de Braga, deixa a porta aberta. Tu vira bilhete se queres cortar essa meta.